Chegamos ao ponto crucial, aquele instante fugaz onde o triunfo parece possível, a ilusão momentânea da meta atingida. Sísifo, condenado pelos deuses a uma tarefa tão grandiosa quanto inútil, sustenta o peso de sua eternidade. Este é o cume da montanha, mas é também o ápice do absurdo, o esforço máximo em prol de um objetivo que o destino já declarou ser nulo. Os ombros curvados não carregam apenas a rocha, mas o peso da consciência humana, que se recusa a aceitar a inexistência de significado. Cada respiração é uma recusa silenciosa, uma afirmação da vida em face da inevitabilidade entrópica. Sabemos, com uma certeza fria e histórica, que este sucesso não pode perdurar. O universo não negocia com a esperança, ele apenas afirma a gravidade. O contrato com o inferno é reescrito a cada pico. A pedra, mais do que um objeto inanimado, é a materialização da traição cósmica. Ela não cai por acidente, mas por desígnio. O cosmos, em sua indiferença glacial, apenas revalida a sentença. A gravidade se torna a metáfora brutal da futilidade, o servo implacável dos deuses vingativos. Observamos o instante em que a força humana, por mais titânica que seja, é eclipsada pela lei imutável do universo. Este deslizamento não é apenas físico, é a repetição da verdade dolorosa, o esforço é finito, a queda é eterna. E Sísifo, o herói da consciência, é forçado a testemunhar o colapso de sua obra, não como vítima de um erro, mas como espectador de seu próprio destino circular. O barulho da descida é breve e violento, um grito surdo da matéria que retorna ao ponto zero. Para o historiador, este momento é o eixo da narrativa, não o esforço, mas a contemplação do fracasso. Sísifo, ali, na frieza do cume, observa a pedra retomar seu lugar no fundo da montanha. É neste silêncio posterior ao caos que reside o triunfo inicial. Ele já sabe o que vai acontecer, e a repetição anula a surpresa, transformando o evento em um ritual. A observação serena da queda é o primeiro passo para a liberdade, pois o conhecimento pleno da tragédia permite que ele se desvincule da esperança pueril de sucesso. Ele não é mais um servo iludido, mas um prisioneiro que conhece a arquitetura exata de sua cela. O tempo se suspende neste platô de desolação. Este é o interregno existencial, o intervalo sagrado entre a falha consumada e o recomeço inevitável. Os deuses decretaram o trabalho, mas não puderam controlar o pensamento. A punição reside na repetição, mas a glória de Sísifo reside na consciência dessa repetição. É neste instante de quietude que ele se liberta, a pedra está longe, e por alguns minutos, o destino se silencia. Ele é mais rico do que os deuses, pois conhece a extensão de seu sofrimento e o domina através da reflexão. A dor é um fato, mas a interpretação da dor é um ato de soberania. Ele se ergue, não como um escravo que falhou, mas como um rei deposto que compreende a mecânica de seu próprio reino sombrio. E então, o movimento recomeça. A descida, para a maioria dos mortais, seria a pausa, o alívio. Mas para Sísifo, é o caminho de volta para a fonte de sua tortura. Esta caminhada é, paradoxalmente, a parte mais livre de sua condenação. O esforço físico foi suspenso, e o fardo agora é puramente mental. Cada passo que o leva de volta ao vale é um ato de aceitação da jornada, não do propósito. Ele desce não porque é obrigado a obedecer, mas porque escolhe confrontar o absurdo novamente. Ele se torna o mestre da cadência, transformando o inferno em uma paisagem familiar. Este não é o caminho da esperança ou da derrota, mas o caminho da lucidez, onde cada passo reafirma a verdade de sua condição sem a necessidade de lutar contra ela. Camus nos ensina que a felicidade de Sísifo reside precisamente na tomada de posse de seu destino. O momento de revolta não é a luta contra a rocha, mas a rejeição do significado imposto pelos deuses. O inferno é a ausência de propósito, mas a revolta é a criação de um propósito interno. Ao caminhar, Sísifo destrona os deuses em sua própria mente, ele se torna o proprietário de sua condenação. Ele sabe que este universo, desprovido de respostas divinas ou metafísicas, é tudo o que há. E se este é todo o palco, então a performance, por mais repetitiva que seja, deve ser vivida com intensidade e desdém. A liberdade é um ato de desprezo, a recusa em lamentar a ausência de um Deus benevolente.
Ele carrega consigo o conhecimento de que sua luta, por ser consciente, é superior à indiferença dos céus. Historicamente, o castigo de Sísifo representa a quebra da ordem divina, a audácia humana de preferir o prazer efêmero à eternidade vazia. Sua punição é eterna porque ele ousou pensar por si mesmo, acorrentando a morte e revelando os segredos dos deuses. O que vemos agora é o resultado dessa transgressão. Mas o verdadeiro castigo nunca foi o trabalho físico, foi a consciência de sua inutilidade. E é exatamente neste ponto que Sísifo inverte a maldição. Ele abraça a inutilidade com lucidez total. Ao reconhecer o absurdo, ele o anula. A ausência de esperança se torna a ausência de ilusão, e nisso reside uma forma austera e poderosa de verdade que nem Zeus pode roubar. A rocha é dele, a montanha é dele, e o tempo, que deveria consumi-lo, agora apenas serve ao seu ciclo escolhido. O historiador deve reconhecer o corpo como o primeiro campo de batalha. Sísifo não é um espectro filosófico, mas carne, suor e fadiga. A verdade da existência, no inferno camusiano, é tangível. A revolta se manifesta na capacidade do corpo de absorver a dor e continuar. As mãos calejadas são o diário de sua vida, o registro indelével de milhões de fracassos e milhões de recomeços. Elas são a prova física de que, embora o destino seja cruel, a vontade de perseverar é infinitamente mais forte. Ele encontra sua humanidade na materialidade da luta, rejeitando o consolo espiritual. O contato com a rocha fria é um lembrete constante de que ele é real, de que sua luta é real, e que a única realidade que importa é aquela que ele pode tocar e sentir. Abaixo, a pedra o espera, a promessa vazia de um ciclo interminável. Mas ele não vê mais um fardo, ele vê seu campo de ação. A pedra é a tela, e a ascensão é a sua arte efêmera. É neste abismo de reconhecimento que nasce a felicidade paradoxal. Não é a alegria trivial dos deuses, mas a satisfação sombria de quem dominou a própria tragédia. Ele não é feliz por ter que rolar a pedra, mas é feliz porque a rocha e o inferno não conseguiram dominá-lo. Ele está acima de seu destino simplesmente porque sabe que ele é o único a determinar o valor intrínseco de seu esforço. A condenação se transforma em uma rotina que ele executa com maestria e desapego. A revolta está completa, ele abraça o absurdo e o absurdo não tem mais poder sobre ele. E então, o retorno. O ciclo está completo, mas Sísifo está transformado. Ele não precisa de propósito externo, pois a força de sua presença basta. A cada recomeço, ele reafirma sua superioridade moral sobre o vazio. É neste momento, ao toque da pedra, que ele sela seu pacto com a vida, não contra a morte ou contra o castigo, mas a favor da experiência intensa e consciente do presente. Ele é o herói do absurdo, o indivíduo que, sem esperança, encontra uma dignidade colossal na repetição. A lenda de Sísifo não é a história de um castigo, mas o manifesto da liberdade humana em sua forma mais pura e desesperada. É preciso imaginar Sísifo feliz, porque ele escolheu ser o mestre de seus dias, e não o escravo de seu destino. Ele empurra a pedra. E ele sorri,